entrando, mas com o tempo o pessoal vai entrando e aí a gente vai se falando por aqui. Eu sempre tento não ficar cortando, tá, a live pra responder vocês aqui nos comentários, senão eu acabo perdendo um pouquinho, né, da linha de raciocínio. Então, quem quiser pode deixar uma pergunta aí na caixinha de pergunta ou fazer uma pergunta aí durante a live, que no finalzinho eu dou 10 minutinhos pra responder, tá bom? Então, assim, quem tá chegando a primeira vez, oi, Kekel! Quem tá chegando a primeira vez, essa é uma live que eu tô chamando de, né, Meu Diário na Quarentena, que é pra gente poder estar exercitando, né, algumas coisas da saúde emocional, né, já que a gente tá vivendo um momento totalmente novo, isso tá impactando, né, a nossa saúde, a gente tá impactando as nossas relações, a nossa profissão, tá? Então eu tive essa ideia de vir aqui. Eu tô pensando provavelmente de manter a live até no domingo que vem, que aí vão dar 12 lives, né? E aí eu vou dar um tempo, depois eu vou pensar, vou ver se vai valer a pena voltar, tá bom? Então o tema de hoje é relacionamentos, tá? Hoje eu escolhi esse tema comunicação dentro dos relacionamentos, porque assim, os relacionamentos são algo muito preciosos na nossa vida, né? Os relacionamentos de amor, de afeto são muito preciosos. E essa situação da quarentena tá gerando, né, situações novas para essas relações. Ou de muita intensidade, onde as pessoas estão tendo que viver muito juntas, ou de um certo distanciamento, né? Já que as pessoas estão tendo que, às vezes, não se ver e etc. E, gente, tem um instrumento que é fundamental para qualquer relação, seja uma relação de íntima, próxima, né, de namoro, marido, filho, mãe, como para relações, né, mais distantes, chefe, colegas de trabalho, etc. Tem um instrumento que é importantíssimo, que é a comunicação. E muito dos problemas das relações fala sobre a comunicação, sobre a dificuldade de se comunicar, né? Não são todos, obviamente, tem outras coisas que afetam a relação, mas eu percebo que muitas vezes é a dificuldade de se comunicar. Então, eu trouxe aqui uma frase, tá? Antes da gente começar, que é: o maior problema de comunicação é que não ouvimos para compreender, ouvimos para responder. Então, esse é uma característica muito comum, né? A gente acaba se comunicando, principalmente quando a gente está incomodado, de uma forma, às vezes, mais agressiva, mais violenta, e isso gera uma reação do outro. Pra gente ter uma comunicação saudável, a gente basicamente precisa, tá, gente, de empatia, né? De compreender e entender que o outro percebe e sente as coisas de uma forma diferente de mim, e de individualidade, que é respeito. É entender que, às vezes, a pessoa, e isso fala um pouquinho sobre a codependência, eu vou falar aqui um pouquinho, mas isso fala sobre a pessoa ter direito à individualidade dela, né, a expressar a individualidade dela. E isso acaba gerando uma confusão, né, na comunicação. Então, quais são os principais motivos de gerar uma dificuldade na comunicação? É sobre isso que eu quero falar mais hoje. Primeiro, existe um mito, né, muito forte social, de que a pessoa, se ela gosta de mim, ela precisa adivinhar o que eu tô sentindo e o que eu tô precisando, né? Então é um pouco disso assim, se essa pessoa prestasse atenção em mim, se ela gostasse de mim, ela saberia o que eu tô precisando. Eu tô aqui quase que mostrando pra ela de todas as formas e ela não tá fazendo o que eu quero, o que eu preciso. Gente, essa é uma falha gravíssima na comunicação. Ninguém tem que adivinhar, né, a necessidade de ninguém. Quando a gente pega, por exemplo, um casal, né, um casal hétero, ou qualquer casal, mas vamos pegar um casal hétero, né, de um homem e uma mulher. Socialmente, né, familiarmente, essas pessoas viveram coisas totalmente diferentes, foram exigidas para coisas diferentes. Ou seja, o que essa pessoa aqui acha importante, essa daqui não acha. Então, às vezes, a mulher acha importante uma atitude mais de cuidado, de atenção, e às vezes o homem não acha que aquilo necessariamente é uma coisa tão importante, ou necessariamente, né, eu tô dando aqui um exemplo de um casal hétero pra mostrar essa questão social, mas qualquer casal, qualquer relação, né, independente de que tipo de relação, as pessoas dão valor e sentem as expressões de forma diferente. Então, quando você lança pro outro de que ele deveria saber o que você quer, você tá tirando uma responsabilidade pessoal sua e lançando pro outro. Isso é um processo de codependência, é você achar que as pessoas têm que viver a partir dos seus padrões, dos seus valores, né, a partir da sua verdade. E, gente, isso é irreal,
né? Você tem os seus valores, tem a sua verdade, tem as suas experiências, tem as suas dores, os seus traumas, e isso te definiu de uma determinada forma. O outro vai ter outras expectativas, outros sentimentos, outros... Então, quando a gente lança pro outro, né, essa responsabilidade, a gente tá tirando da gente, né, o nosso poder pessoal de falar sobre o que a gente quer e o que a gente precisa. O que a gente sente, o que a gente precisa, né, o que essa situação tá gerando de frustração. Então, esse tipo de projeção, aonde eu acho que a minha verdade deveria ser a verdade do outro, é uma das grandes questões de dificuldade da comunicação, que é sim um aspecto da codependência, né, aonde eu fico naturalizando as minhas demandas, né, e estranhando, rejeitando, desqualificando a demanda do outro. E é muito importante a gente se responsabilizar, porque senão muitas vezes na nossa vida a gente vai sair vítima da situação, né? Sem perceber que a gente poderia ter uma atitude ali, uma ação ali e resolver o problema. Então, assim, uma coisa que é muito importante, gente, comunicação saudável, ela tem que ser, como é que eu posso dizer? Resolutiva. Eu tenho que me comunicar para realmente chegar à função do que eu preciso. Então, muitas vezes, as pessoas têm muita dificuldade de expressar o que sente. Lá na primeira live eu falei sobre tristeza, raiva e medo, né, que são emoções que geralmente a gente foge, reprime, desqualifica, né, acha desconfortável. E aí essas três emoções muitas vezes são um grande problema de comunicação, porque eu não sei me expressar, o outro também tem dificuldade de absorver ou de ouvir aquilo, e aí acaba virando um problema. Então, ao invés da comunicação servir como uma solução, uma resolução dentro da relação, acaba se tornando um problema ainda maior, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da raiva, quando a gente vai expressar a raiva, primeiro, raiva não é violência. Quando a gente tá muito irritado ou quando a gente fala de uma forma já violenta e agressiva, é porque provavelmente essa já é uma emoção reprimida, né? Ou que eu ainda não aprendi, né, como me expressar. Ou aprendi a me expressar de forma violenta, ou eu fui reprimida e quando eu vou expressar é porque eu já tô explodindo. Então a gente precisa aprender a expressar essa emoção de uma forma saudável, para que a gente tenha um retorno. Quando a gente é agressivo com alguém, violento com alguém, o que as pessoas geralmente fazem? Você acha que elas escutam o que você tá falando? Ou você acha que ela simplesmente entra numa reatividade? Ela entra numa reatividade. Porque no momento que você é violento, irritado, agressivo, a pessoa não quer mais saber, ela não vai ter empatia pelo que você tá falando, ela vai se sentir atacada. E no momento que ela se sente atacada, ela vai reagir. E aí ela vai reagir de uma forma também irritada, agressiva, ou não, né? Algumas outras pessoas se sentem acuadas. Mas veja, quando a pessoa se sente acuada, você tá gerando medo. E isso não é respeito, isso não é troca, né? Vamos dizer assim, respeito pelo medo, se isso existe, é muito mais uma ameaça quando você é agressivo e aquela pessoa se sente ameaçada do que um respeito verdadeiro. Então isso não faz parte de uma comunicação saudável, tá? Vamos prestar muita atenção, porque nós todos estamos mais estressados, é uma situação nova, gera muito incômodo. Eu falei muito ontem sobre isso na live, né? Sobre como situações novas geram incômodo, ainda mais quando elas são impostas pela vida e não é uma escolha autêntica nossa, né? Não tem uma motivação para essa mudança, e sim é uma imposição. Então, nós todos estamos mais estressados, e a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai cuidar das nossas relações, tá, gente? De como a gente vai se expressar nas nossas relações, tá? Uma outra coisa que gera uma disfunção muito grande, uma outra expressão que gera uma disfunção muito grande nas relações é, por exemplo, o medo. Então, muitas vezes a pessoa se sente insegura, ela tem medo, né, às vezes do outro abandoná-la, rejeitá-lo, alguma coisa do tipo. E aí ela pode expressar, por exemplo, esse medo com controle. Em vez dela expressar, né, o sentimento dela, o medo dela, e esses dois adultos poderem, então, a partir de uma conversa, acalmar um ao outro, né, ou seja, ser uma conversa produtiva, essa pessoa acaba ficando insegura e entra no controle. E aí o controle, gente, é um problema danado para qualquer relação. Porque para eu controlar, para eu me sentir segura e controlar o outro, eu estou ultrapassando o limite do outro. Que é o que eu falei aqui, que é um outro problema, né? Dentro de um relacionamento, dentro de uma comunicação destrutiva, que é não respeitar a individualidade do outro. Então, quando eu quero falar pro outro o que ele tem que fazer, quando eu quero falar pra ele como ele tem que agir, quando eu quero que o outro aceite de qualquer forma a minha forma de pensar, a minha forma de refletir sobre as coisas,
Veja, isso imediatamente gera um ultrapassar de limites. Então, uma coisa é o limite, que é eu expressar a minha raiva sobre alguma coisa que me invade e que eu não gosto. E aí eu posso falar isso, gente, de uma forma saudável, diretiva, né? Não precisa ser aos berros, aos gritos. Não, eu posso falar isso de uma forma diretiva. Olha, não gosto quando você tem essa atitude comigo, você tá me desqualificando. Essa é, por exemplo, uma forma. Ai, Dri, mas eu me sinto muito irritada na hora, eu não consigo. Tá bom, sai um pouco, vai respirar, né? Se você entenda que se você expressa daquela forma, naquele jeito, não vai ser uma solução, vai ser um problema a mais na relação de vocês. Aquela pessoa não vai te escutar. Então, olha, eu tô estressada agora, deixa eu ficar um pouco quieta, eu vou respirar, depois a gente conversa. E aí, no momento que eu me sentir, então, mais tranquila, eu vou lá e aí converso com aquela pessoa e coloco o limite. Mas o limite fala sobre algo que foi invadido a nossa individualidade. O controle é quando eu fico querendo ultrapassar o limite exatamente da outra pessoa, né? Aonde eu sinto que aquela pessoa tem que fazer como eu quero, como eu acho, como eu penso, pra então ela tá certa ou não. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa diferença, tá bom? Entre o que é limite, o que fala sobre mim, e o que é controle, que eu tô lá querendo que aquela pessoa faça do jeito que eu quero. E, gente, não existe uma verdade única, né? Às vezes as pessoas vão enfrentar as situações e vão lidar com as situações de forma diferente. E aí a gente tem que entender que não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Tem pessoas diferentes e que a gente tem igual, a gente tem a mesma potência, a gente tem as mesmas necessidades. Então, se aquela situação, aquela atitude daquela pessoa não tá sendo contra você, não tá te atingindo individualmente, cuidado com o que você vai falar. Porque isso pode ser de fato um controle, uma desqualificação. Aí se aquilo ali que não tem a ver com você, mas você acha que você poderia dar uma dica, você acha que você poderia falar uma coisa, uma forma melhor, etc., fale como uma dica, né? Como uma posição, como uma possibilidade e não como uma imposição. Porque senão isso gera muito problema, assim, de coisas corriqueiras, né, gente? Falando assim, de cuidar da casa, né? Às vezes, como é que vai cuidar do filho em determinada coisa? Então, um acha que vai trocar a fralda de um jeito, o outro de outro, ou que vai dar comida de um jeito, ou que vai dar de outro. Tô falando de coisas corriqueiras, isso acontece o tempo todo. E aí, se a gente não consegue fazer essa divisão, né, entre o que me impacta e o que é controle, a gente começa a entrar numa irritação e numa agressividade disfuncional, tá? Mas eu tava falando sobre o medo. Que muitas vezes as pessoas ficam inseguras, né, e acabam jogando isso contra o outro, né, tentando controlar o outro, então, para se sentir seguro. A gente tem que estar muito atento a isso, né, porque a gente tem que se sentir amado não porque o outro nos obedece, porque se a gente só se sente amado quando o outro nos obedece, ou quando a gente só se sente amado quando a gente tá servindo o outro, com certeza absoluta não tá tendo respeito, não tá tendo individualidade. Com certeza absoluta vai se tornar uma relação abusiva. Então a gente precisa olhar para dentro de nós, ver se existe algum medo, né, alguma ansiedade, alguma insegurança no afeto, na relação com o outro, tá? Para que a gente entenda que nós somos iguais, né? Nem eu tenho que estar salvando essa pessoa porque ela é uma coitada, né? Nem eu tenho que estar sendo salvo por essa pessoa porque eu sou um coitado. Todos nós temos poder, todo pessoal, temos capacidades e podemos nos resolver na vida. Tá bem? Porque essa busca de poder dentro da relação, que acontece muito, né, gente, é uma expressão de insegurança, né? Então as relações muitas vezes têm competitividade, tem luta por poder, né? Quem tá certo, quem tá errado, quem faz certo, quem faz errado, né? E isso acaba gerando uma expressão disfuncional, uma tentativa de imposição sobre o outro. Isso é uma relação tóxica, isso é uma relação ruim. Tá? E como a gente está vivendo agora de forma às vezes mais intensa, seja o contato, seja a saudade, né? Esses medos, essas ansiedades, essas inseguranças podem ficar mais latentes, né? E a gente acabar atuando mais ainda de uma forma tóxica dentro da relação, tá bom? Outro, por exemplo, tristeza, né? Muitas pessoas têm dificuldade de expressar a tristeza, porque quando a gente tá triste, a gente pode chorar, pedir ali um colo do outro. Aí tem duas questões, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de expressar a nossa tristeza quando a gente tá triste, e aí a gente, sei lá, disfarça a tristeza com raiva, ou fica quieto no canto e se esconde, chora sozinho e etc, porque acha que a tristeza é uma fraqueza. E não é, né, gente? A tristeza é uma emoção saudável e importante na vida. E quando a pessoa consegue expressar, muitas vezes as pessoas
se sentem tão incomodadas, né? Gostam daquela pessoa e se sentem tão incomodadas com o que ela tá sentindo, que às vezes a gente quer resolver o problema da pessoa. E, gente, a gente não tá nas relações pra resolver o problema do outro. A gente tá pra dar suporte, apoio. A maioria das coisas a gente vai resolver individualmente. Então a gente pode dar apoio, suporte, falar eu te entendo, né? Eu entendo a sua tristeza. Mas quando a gente fala assim, ah não, mas que besteira, para de chorar, né? Eu não fica assim não, já vai passar. A gente tá reprimindo a emoção do outro. E isso vai fazer com que o outro se sinta menos à vontade de se comunicar quando ele estiver triste. Isso fica menos convidativo, né? Pra gente expressar a tristeza. A gente tem que lembrar que assim, o grande benefício dos vínculos é a troca. É a gente poder, em alguns momentos, ser um suporte do outro. Porque vai ter momentos que um vai estar triste, que o outro vai estar com medo. Então a gente poder ter os dois poder pessoal, os dois estarem no mesmo nível, né, de segurança, é a gente então, de fato, poder usufruir de uma relação saudável. Que é a gente poder estar ali um apoiando o outro. Ser uma troca autêntica, né? E não só um apoiando, e nem só um sendo apoiado. É uma troca. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá, gente, com as comunicações das emoções, das expressões das emoções, para que a gente possa expressar de uma forma que o outro acolha, compreenda e a gente busque para nós, consiga para nós, o acolhimento daquilo que a gente quer. Né? Então, se eu tô triste, eu poder falar da minha tristeza e poder ser acolhido e recebido pelo outro. Se eu tô com medo, eu conseguir falar sobre o meu medo e o outro compreender e me dar um apoio, me dar um suporte, né? Se eu tô com raiva, eu poder falar do que me incomoda, né? De uma forma adulta, diretiva, saudável, tá? Para que o outro possa acolher, compreender, para que possa ter ali, né, uma conversa, porque quando você fala de uma forma diretiva, clara, adulta, é muito mais convidativo pro outro também poder falar. E assim, ter maturidade de um momento que vocês percebem que a conversa tá ficando mais agressiva, mais violenta, nada de bom vai sair daí. É um momento pra gente se distanciar, respirar e retomar essa conversa depois, tá? É claro, gente, assim, que sempre vai ter gente falando, ai, Dri, mas meu marido nunca me escuta, ou a pessoa, essa fulaninha ou minha mãe sempre... Gente, aí assim, uma relação que não topa de forma nenhuma, que você verdadeiramente já tentou uma comunicação e ela não topa de forma nenhuma uma comunicação saudável, aí é o caso da gente se proteger, que é uma atitude autêntica também da raiva, né? Quando uma pessoa não respeita o nosso limite de jeito nenhum, o que a gente tem que fazer é colocar um limite mais intenso, que às vezes é se distanciar um pouco dessa pessoa, né? Infelizmente, às vezes é essa a atitude que tem que ser feita. O que não dá é pra você continuar se expondo pra aquela pessoa que não respeita o seu limite, né? E depois ficar se sentindo vitimado por isso. Deixar essa pessoa ficar ali eternamente ultrapassando o seu limite, te desrespeitando, te desqualificando. Então você precisa tomar consciência do seu limite e ser o primeiro a respeitar e proteger o seu limite. Às vezes dói, porque às vezes são pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente queria ter muito por perto, mas nem toda relação a gente vai atender o que a gente quer, a gente não tem controle sobre as relações. Eu costumo falar isso, né? Um primeiro ponto muito importante para uma relação saudável acontecer é a disponibilidade. A pessoa precisa estar disposta a te ver, a te respeitar, a te olhar, a você ter um espaço na vida dela. Porque se só você serve, se só você faz por ela, isso não é uma troca, né? Isso não é uma troca. Se só você escuta, só você respeita, isso não é uma troca. E aí a gente precisa ter coragem e responsabilidade pessoal pra ver o que a gente vai fazer com isso. Senão a gente continua lá apanhando e se vitimizando, falando que é o outro, né? O outro que faz, é o outro que não respeita, é o outro que... Tá? Então, vamos estar atento a isso. Às vezes vai ter relação que vai, por exemplo, poder oferecer pra gente um vínculo mais divertido, mais superficial, sabe? Ali de falar mais besteira, mas que não vai caber, às vezes, uma coisa mais profunda, mais íntima. E tá bom, a gente pode aproveitar só do que aquela relação tem pra nos oferecer, né? Mas se a gente fica numa tentativa de ir além, tentando controlar o outro, tentando falar pro outro o que ele tem que fazer e etc., a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. E isso gera, gente, assim, como é que eu posso dizer? Uma expectativa disfuncional e aí uma frustração também exacerbada. A gente acaba ficando muito frustrado quando a gente busca muito em alguém uma coisa que ela não tem pra nos dar, tá? Isso é bem o processo da codependência,
tá? Então, assim, pessoas que têm dificuldade de ter autoestima têm uma tendência em buscar o valor em coisas externas. E muitas vezes é nas relações. Olha quem tá passando aqui. E muitas vezes é nas relações. Então, busca ali uma pessoa que às vezes tá indisponível pra ela e fica tentando conquistar aquela pessoa. E aí fica numa tentativa de conquistar aquela pessoa fica desqualificando ela, usando ela, tratando do jeito que ela quer, né? E a pessoa fica com uma fantasia de que o problema é ela, né? É, de novo, fazendo o outro definir o meu valor. Primeira coisa pra gente ter uma relação saudável, pra gente ter uma comunicação saudável, é a gente ter autoconfiança. Não tô falando que a gente vai ser perfeito e que a gente vai estar seguro em tudo que a gente faz, mas a gente tem que ter uma autoestima básica de saber que a gente merece ser bem tratado, né? De que a gente merece o respeito, de que a gente merece ocupar um espaço dentro dessa relação, né? Assim como o outro também, tá? Senão não tem comunicação, a comunicação vai ser sempre contaminada por essa ansiedade, por essa baixa autoestima, tá bom? Então, quais são as questões, né, que dificultam a comunicação? Essa comunicação disfuncional, ou seja, quando eu não sei expressar de forma autêntica a minha emoção. Eu falei bastante isso na primeira live, tá? Sobre as emoções da tristeza, raiva e medo. Podem ir lá assistir, vocês vão gostar. 2, fantasiar que é o outro, né, que tem que adivinhar o que eu quero, o que eu preciso, tá? Todo esse processo de codependência, tá? Então, essa projeção de que o outro tem que fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho melhor e etc. Gente, a gente precisa desenvolver individualidade. Amor não tem a ver com ser uma coisa só, uma pessoa só. Isso não existe. A tentativa de que a gente pense tudo igual, faça tudo igual, perceba tudo igual, sinta tudo igual, vai gerar um estresse dentro da relação desnecessária. Vai ter hora que eu vou pensar uma coisa e meu namorado vai pensar outra e... beleza, eu vou falar o que eu penso, ele vai falar o que ele pensa. Isso impacta a nossa relação diretamente? Não, isso só são opiniões diferentes. Então, vida que segue. Pra ele ser a pessoa que eu quero que fique comigo, ele não tem que pensar tudo igual a mim, sentir tudo igual a mim, adivinhar tudo que eu quero. Sim, às vezes a gente vai ficar frustrado e aí a gente tem que pensar, mas será que eu comuniquei bem isso pro outro? Será que eu mostrei que eu realmente queria isso? Será que eu deixei claro? Ou será que eu só fiquei ali jogando possibilidades indiretas e aí eu queria que aquela pessoa adivinhasse isso? Tá? A gente tem que se responsabilizar pelas nossas necessidades. Porque se a gente não for o primeiro a se responsabilizar e agir ativamente para atender as nossas necessidades, seja de respeito, seja necessidades emocionais, né, seja limites, a gente vai ficar sempre dependendo à mercê do outro e sempre sentindo que o outro tá nos atacando, sendo que na verdade muitas vezes o outro só tá vivendo a vidinha dele do jeito que ele acha que é melhor. Não tem nada a ver com você, tá? Então, gente, essa reflexão já ajuda em um monte de briga desnecessária, né? É claro que não resolve tudo, gente, porque se uma pessoa não tem disponibilidade pra viver com você, pra te amar, pra ter empatia, que é outro aspecto do que atrapalha as relações, é a falta de empatia, né? Ou seja, a falta de amor, de entender que aquela pessoa tem uma história de vida, tem as dores dela, tem uma forma de tentar resolver as coisas dela. Se a gente não tem um pouco de afeto pelo outro, a gente vai ficar sempre muito incomodado com tudo que o outro pensa, fala e acha diferente da gente. Então esse é um outro aspecto que também dificulta muito a comunicação, né? Às vezes, mesmo que eu não concorde, empatia fala sobre a gente compreender. Então, às vezes a gente não concorda, mas a gente pode compreender o porquê o outro pensa e sente daquela forma. E se aquilo não me atinge, se aquilo não fala a respeito de mim, né? Eu não tenho por que ficar tentando controlar o outro, né? Se dizem respeito a mim e me impacta, ok, vamos conversar, colocar limite, etc. Tá bom? João, travou, né? Deve ser a internet. De qualquer forma, gente, eu vou deixar essa live gravada, tá? Assim, relação tem muita coisa pra falar, né? Eu acho que assim, nós somos seres sociáveis, as relações é muito do que nos movimenta na vida, né? A gente nasce sempre num aprendizado de ver o outro, de sentir o outro, de querer o outro. A gente é muito nutrido, né, pela relação. Eu tava até lendo um artigo hoje falando que uma das coisas que realmente, né, aliviam, por exemplo, a ansiedade é o toque. É o toque, é o afeto, é o contato. Então, assim, além da gente estar atento em ter uma comunicação saudável, vamos expressar afeto, vamos expressar alegria, sabe? Se divertir com as pessoas que a gente ama, rir, gerar situações agradáveis, tá? Para que a gente consiga
passar por esse momento, não só mais desenvolvidos pessoalmente, né, mais seguros de nós, mais fortalecidos de que a gente conseguiu lidar com essa situação difícil, mas também preservando as nossas relações com momentos legais, gostosos, e quando ter necessidade, gente, a gata quer pular na frente da câmera. E quando tiver a necessidade de uma conversa mais séria, né, vamos acionar o respeito, a empatia, para que essa conversa seja mais funcional. Tá bom? Muito cuidado, tá? Se você tá projetando no outro, se você tá esperando do outro, tendo uma expectativa do outro, de uma coisa que é sua, né? Que é uma responsabilidade sua e não do outro, porque isso gera muito problema, tá? E eu acho que essa convivência mais próxima, ela acaba gerando mais irritabilidade, ou seja, aquelas coisas que antes passavam despercebidas, agora ficam mais intensas. Então é uma tendência das pessoas brigarem mais e ficarem mais estressadas por algumas coisas que às vezes são pequenas, mas que elas devem então estar atentas para aproveitar e resolver, amadurecer a relação com conversas saudáveis. Gente, não existe relação saudável sem comunicação. Não existe. E assim, comunicação é uma coisa que a gente tem que sempre estar atento, porque na vida inteira a gente ainda vai ter coisa para aprender sobre isso comunicar. Eu tô falando aqui sobre alguns aspectos, né, pequenos, mas é muito importante da gente aprender a se comunicar. Então, de novo, não existe comunicação saudável se eu não tenho autoempatia, se eu não tenho empatia pelo outro, se eu não respeito as individualidades, tanto os meus limites quanto os limites do outro, né? E se eu não expresso bem, né, as emoções, o que eu sinto, se eu não me responsabilizo em expressar o que eu tô precisando, o que eu tô sentindo, o que eu tô achando, a minha opinião, tá bom? Tá bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Então, quais são os principais instrumentos, né, para uma relação saudável? Comunicação, empatia, individualidade, tá? É claro, gente, que numa relação abusiva essas coisas não vão funcionar, né, como eu já falei. Quando é uma pessoa que não tá disposta a te respeitar, ter empatia por você, né, que é uma pessoa abusiva, aí realmente é uma relação, e assim, é isso, se essa intensidade de relação tá mostrando isso pra você, é a hora de você se responsabilizar de ainda estar nessa relação. É muito difícil, às vezes, a gente romper relações, mas a gente pode buscar ajuda de outras pessoas, de psicólogos, de alguém pra dar um suporte, um apoio. Mas se você percebe que não tem espaço de forma nenhuma para comunicação, que essa pessoa não tem realmente zero empatia, muito pelo contrário, é uma pessoa abusiva, agressiva, violenta, né? Atenção, tá, gente? Atenção, porque aí nada disso que eu coloquei aqui hoje vai funcionar. Essa comunicação não vai destrinchar, não vai rolar, tá? Antes de acabar de passar para vocês o dever de casa, quero avisar que amanhã vai ter uma live com a Júlia Alvim, ela é uma pedagoga, e a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados das crianças, né, e dos cuidadores nesse momento de quarentena. Então, assim, pra quem é pai e mãe, né, que tá com criança dentro de casa, isso foi uma reviravolta na vida das pessoas, tá gerando muito estresse, muita dificuldade, né, então isso acaba se tornando um problema mesmo, né, na vida das pessoas. Às vezes os cuidadores querem ser muito perfeitos, atender todas as expectativas lá da escola que tá mandando, ou se a escola não tá mandando, às vezes o filho fica sem hábito. Enfim, a gente vai dar várias dicas, vai refletir bastante sobre isso juntas, tá? Amanhã mesmo horário, 7h30. Espero todos vocês aqui. Uma coisa que eu queria pedir pra vocês, se vocês estão gostando das lives, me ajuda a compartilhar, tira um print aqui da tela, posta no seu Instagram, me marca, né? Manda para as pessoas que você gosta, pra gente aumentar o número de pessoas aqui junto com a gente, né? Porque isso com certeza vai fazer eu repensar em seguir mais tempo com a live, tá bom? E que me ajuda muito também. Então, antes de passar o dever de casa, eu vou ler uma frase que eu gosto muito também, que é de Rogers, que fala o seguinte: gostar da pessoa pelo que ela é, deixando de lado as expectativas do que eu quero que ela seja, deixando de lado o meu desejo de adaptá-la às minhas necessidades, é uma maneira muito mais difícil, porém mais enriquecedora de viver uma relação íntima e satisfatória. Então, gente, dá trabalho ter uma relação saudável, boa, produtiva, construtiva, dá trabalho, né? A gente só querer ficar brigando, impondo, sem ter autoanálise e autorreflexão, essa relação não vai pra frente. Uma relação vai pra frente quando as duas pessoas se olham, se percebem, se comunicam.
tá? Então, dá mais trabalho? É mais difícil? É. Mas lembre que sempre quando a gente coloca, por exemplo, na raiva, a gente não tá gostando de alguma coisa. Sempre quando a gente expressa esse limite de uma forma funcional, de uma forma que o outro tenha interesse ou que o outro sinta, então, acolha o que você tá falando e aprenda com isso. Gente, quantas brigas e quantos desconfortos você tá com essa conversa resolvida, funcional e saudável? Quantas brigas e discussões você tá evitando futuramente? Muitas, muitas. Então, às vezes, as pessoas ficam brigando sempre pelo mesmo motivo, pela mesma coisa, né? E ao invés de sentar, conversar, né, buscar um ouvir o outro, o que às vezes é desconfortável. É desconfortável, às vezes, a gente olhar para os nossos defeitos, para a nossa humanidade, né? É desconfortável, mas a gente precisa de empatia por nós mesmos, de entender que a gente não tá na vida pra ser perfeito, a gente tá na vida pra crescer. E se tem alguém melhor pra falar da gente, das nossas dificuldades e defeitos, são as pessoas que são mais próximas da gente, né? Então, enquanto a gente não tem essa habilidade de se olhar, de se perceber, de ter autorresponsabilidade, não tem relação que funcione, não tem relação que cresça, tá? Temos que estar muito atentos a isso e entender que é, sim, uma forma da gente estar investindo na relação. Então, se eu resolvo isso aqui, eu não vou estar daqui 4, 5 dias brigando disso de novo por uma coisa que eu resolvi aqui, tá bem? É claro que algumas coisas podem precisar de mais conversa, né, gente? Mas é isso aí. A gente tem que... Se é uma relação que a gente acha que vale a pena, de uma pessoa que a gente já gosta, que tem disponibilidade, que a gente também tem disponibilidade, né? A gente precisa amadurecer. As relações estão aí pra fazer a gente amadurecer, crescer, nos perceber e amadurecer a nós mesmos e mostrar ao outro e também ajudar com que ele amadureça também, tá bom? Eu tenho muito vídeo, tá, gente, falando sobre relacionamentos. Essa questão da codependência, eu acho que eu tô com uns 3 vídeos lá no YouTube. Eu tenho um vídeo falando sobre aspectos de uma relação tóxica, pra todos nós estarmos atentos, né? Todo mundo tem algum nível de toxicidade e a gente precisa se cuidar, né? Se olhar, se perceber pra que a gente possa ir resolvendo essas coisas, tá bom? Cuidar da nossa autoestima. Então, eu lancei aí na sexta passada um vídeo falando sobre autoestima. Né, vou lançar a segunda parte nessa sexta, porque não tem, né, uma relação saudável sem autoestima, tá? Vamos nos cuidar, proteger nossas relações, porque elas são coisas preciosas na nossa vida. Quando é uma relação boa, é algo precioso na nossa vida e que eu espero que vocês saiam ainda mais maduros nessa relação, tá bom? Então agora eu vou falar o dever de casa, pra gente terminar a live. Então todo mundo pega caneta, papel, pra gente anotar e no finzinho eu vou ler um pouquinho dos comentários de vocês, ver se tem alguma dúvida, tá bom? Vamos lá, pegar caneta e papel, quem não pegou ainda. Enquanto isso, olhem essa belezula. Ai, gente, quando é que essa humana vai voltar a trabalhar pra me deixar em paz? Eu não aguento mais essa humana aqui me apertando. Gente, é o amor que eu tenho todos os dias. São os gatos. Então tá, vou passar o dever de casa. Bom, esse é um dever de casa um pouquinho mais complexo, mas vamos lá, anotem aí. Falar para alguém que você mais convive, né, nesse momento, algo que te incomoda, de uma forma que você acha que vai resolver essa situação. Uma coisa, assim, que ajuda muito, né, gente, quando a gente vai falar sobre um incômodo, é a gente falar da gente. Então, às vezes, ao invés de chegar lá só acusando a pessoa, você faz isso, você aquilo, você nananá, a gente pode falar um pouquinho sobre a gente, né? A gente pode falar, olha, isso me dói, né? Isso me gera uma angústia, eu não gosto quando você trata assim, eu me sinto ofendida, eu me sinto destratada, eu me sinto desqualificada quando isso acontece. Isso é uma forma que ajuda muito as pessoas toparem, né, esse tipo de comunicação. Então, primeiro, eu vou falar com a pessoa, com alguém, né, que eu mais convivo, que é uma pessoa importante na minha vida, sobre uma coisa que me incomoda. Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício, eu vou pedir algo que eu preciso, tá? Então, comunicação, gente, não é só colocar limite, falar o que a gente pensa, o que a gente acha, também é pedir, tá? É a gente tá responsável pelas nossas necessidades. Então, eu posso pedir algo, tá? Peçam um abraço, carinho, peçam apoio, peçam para aquela pessoa te escutar. Escuta é uma expressão de afeto, né? Quando aquela pessoa verdadeiramente tá ali, atenta a você, te ouvindo,
né? Isso é uma expressão de afeto. Às vezes isso é muito mais resolutivo e produtivo, né, do que a pessoa querer ficar dando uma opinião sobre aquilo. É escutar, apoiar, entender, acolher, né? Isso ajuda muito também. Esse exercício pode ser muito difícil, né, gente? Porque eu sei que existem muitas pessoas com repressões, né, em relação à expressão, seja porque viveu relações muito disfuncionais, né, e acabaram tendo essas expressões muito reprimidas, ou seja porque existem famílias que não se comunicam, né, tem muita família que é muito calada, que tem muito segredo, que vive muito em silêncio, então que não teve esse incentivo da comunicação. Mas a gente tá na vida para crescer, né, a gente tá na vida para evoluir, a gente tem que entender o nosso passado pra gente se compreender, né, mas tomar as nossas decisões, não ficar vítima eternamente desse passado. Então, assim, a comunicação é um instrumento fantástico, importantíssimo para todas as relações, para todas as situações. Se a gente não sabe se comunicar, muito provavelmente a gente acaba desistindo das relações ou vivendo relações ruins, né? Então, vamos, né, buscar corajosamente desenvolver a nossa comunicação saudável, tá bem? Vou ler aqui um pouquinho. Pois é, você vê, né? Mesmo quando as pessoas estão distantes, pode acontecer muita briga, né? Porque é isso, a gente já tá muito frustrado. Se a gente não tiver muita empatia, né, respeito nesse momento, a gente vai acabar projetando essa raiva, esse estresse na pessoa que a gente ama e vai acabar gerando um desgaste desnecessário nessa relação. Tá? Então, às vezes, ao invés da gente falar, eu tô estressado, eu não tô gostando de uma coisa, eu tô com medo, a gente acaba descontando no outro, né? Fazendo uma projeção mesmo e descontando no outro. E isso acaba desgastando uma relação que pode ser importante pra gente, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma perguntinha aqui. Dica de tema para possíveis lives. Relacionamento entre pai, mãe e filhos, com filhos familiares. Legal, Ju. Legal. Posso fazer um tema, uma live específico, tá? Sobre esse. Mas todas essas dicas que eu dei hoje, tá? Podem estar incluídas nessas relações, tá bom? Sim, Ana, exercício forte. Mas façam dentro dos limites de vocês, tá, gente? Desde que seja uma experiência que pode às vezes ser desafiadora, mas que seja uma experiência construtiva pra vocês, positiva pra vocês, onde vocês se sintam mais ativos na comunicação, na expressão, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Obrigada, Silene, pelo carinho. Obrigada, Pedro, Thelma, pelo carinho. Ana, João, obrigado. Obrigada, Ju. Muito, muito obrigada mesmo. E como eu falei, gente, esse é um tema muito cheio, assim, de questões, né? Que é as relações, a comunicação. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, tá? Façam esse exercício com respeito, com cuidado, com zelo, tá bom? De novo, essas lives não tem como intenção, gente, substituir nenhuma terapia. Terapia é uma coisa muito poderosa, individual, que vai olhar para as suas dores de forma individual e subjetiva. Então, nada pode substituir isso, nada. É mesmo um suporte, um apoio, né? Que eu acho que é muito importante a gente agora tá se apoiando nesse momento de dificuldade. Tá bom? É isso. Marcamos aí nossos 40 minutos. A Eliana falou, né, que tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. Esse é um exercício, tá, gente? A gente tem que estar se exercitando mesmo, né? Às vezes a gente usa o controle como uma forma de se sentir mais seguro. Eu falei um pouco sobre isso. Acho que foi na live de ontem, né? Um pouquinho sobre isso. Então a gente às vezes acaba ficando mais impositivo. Então é um treino, tá? A gente precisa treinar, acolher, pra gente poder tá evoluindo enquanto pessoa, né? Não tem melhor ou pior. A gente viveu dores, sofreu coisas e isso foi a nossa forma de se adaptar. O importante é a gente ter coragem de se olhar agora, né? Pra gente poder continuar o crescimento, tá bom? Assistam a live de ontem, que ela complementa muito. Tanto a de sábado quanto a de ontem, que elas complementam muito, muito, muito a live de hoje. As duas já estão lá no YouTube, tá bom? Não esqueçam de me marcar aí, tirei um print, me marquem, manda pros amigos, pra amanhã a gente ter bastante gente na nossa live com a Júlia, tá bom? A pedagoga. Um beijo, gente, uma ótima noite, bom descanso.